Programa Por Dentro da Política conversa com o deputado Feliciano Filho, do PSC. Bem-vindo, deputado, mais uma vez ao estúdio da TV Alesp. Eu agradeço, Jorge. Agradeço o convite. Vamos falar de mandato, uma preocupação quando se fala no embarque de carga viva, né? Uma coisa que há muito tempo não se via falar, pelo menos no Porto de Santos, e provou um impasse, né? E o senhor acompanhou o seu mandato especial. Eu queria que o senhor relatasse para nós, para quem não sabe do que estava acontecendo esse embarque. O Brasil, que é um grande exportador de proteína animal, de carne, mas está voltando a exportar carne, ou seja, o boi em pé. Vamos falar sobre isso, deputado? Jorge, na verdade é uma atividade muito triste, né? Que mais uma vez o dinheiro sobrepondo o sofrimento, a vida, inclusive a revolta da sociedade que tem conhecimento, parte da sociedade tem conhecimento do sofrimento dos animais, né? Então, mais uma vez, o Brasil está passando por uma vergonha, né? Até existe lá uma campanha muito grande em Santos, que é o Porto Vergonha, por conta disso. Você tem uma ideia, Jorge, os animais, eu tive muito em Santos esses dias, acompanhei o pessoal que está lá, o prefeito, ele colocou uma equipe de fiscalização, com veterinários, com técnicos, né? Tem caminhões que estão levando 15 horas de viagem, até 17 horas de viagem com os bois, e 25 a 30 e poucos bois num caminhão, numa carreta. Existem até alguns caminhões que tem até uma questão de choque no piso, para o boi até não deitar. Sim. Quer dizer, então, ultrapassa o que é permitido, inclusive, por o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária preconiza. Então, os animais não podem viajar mais do que 11, 12 horas sem alimentação. E lá ultrapassa em muito tempo, né? E quando os animais chegam lá, eles já estão tão debilitados, né? Que muitos estão deitados, caídos, né? No meio daquela sujeira, daquelas fezes, urina, e que aquilo também impregnou Santos, né? Os moradores todos de Santos, deu em mídia nacional, na mídia local, os moradores reclamando do cheiro, a cidade ficou com um cheiro insuportável. Eu estive lá, eu presenciei isso, né? Quer dizer, uma questão assim, incomodando uma sociedade. Mudou completamente a rotina do entorno do Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, são quase mais de 14 quilômetros de cais. Geralmente a cidade só era impactada por embarque e desembarque de containers, né? Granéis agrícolas, né? O Brasil é um grande exportador do suco de laranja concentrado, do açúcar, dos grãos de soja que saem por Santos, mas também por Paranaguá, no Paraná, veículos que a gente vê embarcando, peças industriais. Mudou completamente a rotina quando se embarca a carga viva, né? O boi em pé, o boi vivo. Não só pelo cheiro, Jorge, pelo fedor que está lá, mas também pela questão da sensibilidade, né? Todo mundo entendeu, os bois, que nem eu disse, eles viajam 15, 16, 17 horas e na hora de subir no navio, muitos deles nem força têm. E aí eles têm um choque, um bastão com choque, que vão dando choque nos bois, até no ânus dos bois, para eles poderem subir no navio. E aí esse navio ele tem 3 andares, né? São 7 andares para baixo e 6 para cima. Então os bois... São gaiolas? Eles ficam... São tipo de umas cocheiras. Eu não entrei, mas temos vídeos, as fotos, que tem uma equipe que entrou por ordem judicial, que até eles não queriam deixar, nem estavam descumprindo a ordem judicial, não queriam que as pessoas entrassem, né? Os técnicos. Precisou quase chamar a Polícia Federal. E aí eles entraram, uma equipe entrou, tem um laudo muito bem feito por uma veterinária, doutora Magda, e aí eles vão enchendo o navio, né, de baixo para cima, os bois vão até, você imagina, 27 mil bois, a quantidade de bois. 27 mil bois. É um absurdo, Jorge. Então, eles vão, e lá, quando eles saíram desse navio, até na vistoria encontrei com eles, a 10 metros de distância, você sentiu o cheiro de amônia na roupa deles. Você imagina, os bois já estavam com fezes até perto do joelho já, né? Os bois estavam embaixo, porque cada 5 dias eles jogam isso no mar, porque a viagem leva basicamente uns 16 dias, né? Então eles ficam no navio 20, 21 dias, porque 5 dias praticamente até acabar de embarcar, mais 16 horas, mais 16 dias de viagem. Então, você imagina o que esses bois passam. Eles tiveram que jogar, esse pessoal entrou no navio, tiveram que jogar roupa fora para sair o cheiro. Eu senti o cheiro a 10 metros de distância. Imagina os bois lá dentro,
né? E aquilo apodrece o casco. Sim, sim. Não dá para falar, não tem como falar que aquilo não está tipificado e caracterizado maus tratos. O senhor citou já a viagem extenuante, centenas de quilômetros até o porto. Até Depois o se porto. leva um tempo para fazer um embarque, O embarque. de 27 mil bois. Eles vão para um cais de Santos, né? Na margem direita lá desse complexo marítimo, e embarcam num navio boiadeiro. Boiadeiro. O nome do navio é Nada. Nada, significa Nada. orvalho, né, na língua deles, né? É um navio que ele foi adaptado, na China fizeram adaptação nesse navio, ele não é um navio apropriado, ele foi adaptado, até o calor é intenso. Agora, Jorge, você imagine, 27 mil bois, eles estão ocupando 1 metro quadrado. Como é que pode um boi ocupar 1 metro quadrado, né? Eles dizem, tem conta que dá 80 centímetros, como é que pode? Quer dizer, um boi se ele deita, o outro nem tem espaço praticamente para deitar. Aquele calor, aquele cheiro infernal, né? A angústia desses bois, que eles são seres sencientes. A angústia, o estresse desses bois. O balanço do navio. Então ali tem urina, tem fezes, tem vômito. E quando um boi cai e quebra uma perna? Dizem que tem 3 veterinários, então 3 veterinários é 9 mil bois para cada veterinário. Como é que um veterinário vai cuidar de 9 mil bois? Eu gostaria que alguém me explicasse isso, não é? Aí a pergunta que fica, se um boi cai e quebra a perna ou fica doente, o que eles vão fazer com ele? Né? Diz que lá existe... Se ele não tem câmera frigorífica para levar... Não tem câmera frigorífica. Vai devolver a origem ao frigorífico que está fazendo a exportação? Eles dizem, Jorge, que lá tem um triturador. Então eles colocam o boi no triturador e depois é descartado no mar. Trituram o boi, né? Agora, temos fotos, vídeos desse triturador pela equipe que entrou lá. Agora eu pergunto, Jorge, quem fiscaliza isso? Porque tem uma veterinária australiana que trabalhou 10 anos nesse trajeto, ela fez uma palestra aqui em São Paulo, uns 2, 3 meses atrás. Segundo ela e segundo depoimento de outras pessoas que você vê pela internet, pelas redes sociais, eu não posso atestar eu categoricamente, mas são relatos que nós escutamos, que já tem boi que foi jogado vivo no mar, né? Quer dizer, temos fotos assim dos bois sendo içados pela perna. Não sei, eu não viajei no navio, estou dizendo, reproduzindo o que nós escutamos, que nós já ouvimos dizer, né? Não posso afirmar, eu estou afirmando isso. Mas a pergunta que fica, esses bois quando adoecem, como é que pode 3 veterinários cuidar dessa quantidade? Porque segundo relatos, inclusive de sair de Portugal, que entre 8% a 10% morrem nesse trajeto. Então seriam 2.700 bois. Quem é que vai cuidar de 2.700 bois? Então como é que fica essa questão ambiental que é jogado no mar, as carcaças, mesmo que seja triturada, esse esterco? Então, para que isso? E outra coisa, Jorge, tem um problema, sem contar a questão do crime de maus tratos, desse sofrimento, e quando chega lá, ele é abatido pelo sistema halal. Não é o nosso sistema. O nosso sistema, eu sou vegetariano há 18 anos, né, não como carne, sou contra qualquer abate, mas aqui no Brasil, o animal passa por um processo de insensibilização. Uma pistola de ar comprimido, que teoricamente daria o atordoamento, para depois ser feita a sangria. Sim. Lá não pode. O sistema deles degola. Degola, quer dizer, o boi tem que estar virado para a Meca, o rabino que for fazer isso, ele tem que falar lá em nome de Alá, uma frase assim, e passa uma faca afiada. Eu convido ao telespectador, Jorge, a assistir um vídeo desse abate. Eu convido, né? É uma coisa assim repugnante, é uma coisa absurda, né? Não tem um processo de sensibilização, não, é direto. Mesmo aqui no Brasil, por mais que o senhor diga que não, o boi vai perder a sensibilidade por conta da pistola de ar, mas a marreta fica ali do lado também, o senhor sabe como é que operam os frigoríficos por aí, né? Que não é bom, né? Também não é bom. Eu acho que assim, não sei o que é pior, mas eu acho que assim, até pela legislação, eu acho que o juiz federal que embargou, ele fez uma justificativa que eu achei bárbara, consciente, lúcida, né? Ética. Quando uma pessoa, um brasileiro, se for julgado lá fora, tem que ser julgado de acordo com as leis aqui também de dentro, né? Se é deportado. É a mesma coisa a questão. O boi, se ele for, como ele está saindo daqui, ele for abatido, ele tem que ser abatido obedecendo as mesmas regras do Brasil. Ele não pode simplesmente
fazer qualquer tipo, nem ritual, tortura. Ele tem que ser exportado, ele tem que ser abatido de acordo com as regras do Brasil. Então, essa colocação desse juiz federal, eu achei... O senhor acompanhou para e passo esse movimento da justiça. Aliás, os blocos de carnaval já se manifestavam nas ruas de São Paulo e o senhor estava ali acompanhando as decisões da justiça, tribunal, que houve um embargo do embarque, a suspensão, a tentativa até de trazer de volta os bois para os caminhões e levar a algum lugar que eles pudessem ficar confinados, né, até que essa situação fosse resolvida na justiça, né, deputado? Foi assim, Jorge, foi uma tristeza muito grande ver aqueles caminhões chegando, aqueles bois debilitados, cansados, estressados, apavorados com a pupila desse tamanho, apavorados, coitadinhos. Água e comida? No caminhão, não. Lá no navio, sim, mas a água já estava muito pouca no dia da vistoria. Por quê? Porque a água que eles usam, eles tiram do mar e vão tirando sal, vão dessalinizando. Dessalinizam. Só que isso só fazem com o motor ligado, com o navio em alto mar. Então, a nossa preocupação, eu ligava sempre para um dos diretores da CODESP, perguntando sobre a questão da água, né? Porque como é que faz, né? Então, era a nossa preocupação. Agora, eu acho que o juiz, acho que o doutor Djalma, muito lúcido, muito ético, muito profissional, né? Muito humano, ele deu a liminar proibindo, né, que o navio seguisse viagem e ordenando o desembarque desses bois. E aí entraram com agravo e uma desembargadora, a doutora Diva, se eu não me engano, a desembargadora Diva, ela negou, ela seguiu o que o doutor Djalma havia dito. Não foi muito aplaudida. Aí parece-me que, enfim, aí não tenho como entrar no mérito, porque eu não posso dizer, só estou dizendo vou dizer o que aconteceu. Parece que a AGU, a Advocacia Geral da União, o Blairo, que é o ministro, se encontrou com o presidente Temer e pediu para a ministra, né, a ministra da AGU, entrou em contato e a AGU entrou, lógico, obviamente, no caso, né, e aí a própria doutora Diva, ela mudou a posição. Ela mudou a posição e liberou os animais, né, para que seguissem viagem, né. Então, e agora foi derrubada também a liminar que proibia o embarque desses animais no Brasil todo, né? Para nossa tristeza... A decisão do juiz federal aqui da terceira região, terceiro tribunal... foi a doutora que ela liberou, acabou liberando, né? Sim. E agora teve a outra liberação, né, que libera agora, voltando ao estado quo, né, o estado anterior, que permitindo a exportação dos animais. Por que razão, depois de 20 anos, o Porto de Santos voltou a exportar carga viva? O senhor tem ideia o que motivou, ou qual é a logística, ou o recurso que acaba levando o exportador a colocar carga viva? São bois, são jovens touros, né, de até 250 quilos, que vão seguir viagem até a Turquia e lá eles voltam à engorda, né, pelo menos os que sobreviverem. Jorge, essa é a minha grande preocupação, a minha grande indignação. Porque assim, existe inclusive, eu não me lembro o nome agora, mas parece que um sindicato dos abatedores do frigorífico, acho que do Sul, se eu não me engano, não tenho o nome aqui agora, que ele está contra isso, né? Ele deu uma declaração no jornal dizendo que isso vai gerar desemprego aqui dentro. Ou seja, se você está exportando lá, vai gerar emprego lá fora, se abater aqui, gera emprego aqui dentro, e você consegue exportar uma carne com mais valia, com maior valor agregado, e ainda o couro, o sebo, fica tudo aqui no Brasil. Sim, então, todo subproduto. Todo subproduto. Então, a preocupação dele é que comece a encarecer a carne aqui dentro, né? Para o brasileiro, falta de couro, falta de sebo, de insumo. Então, ou seja, o Brasil perde com mão de obra, o Brasil perde com toda essa questão aí e pode encarecer couro, encarecer sebo e daí gerar desemprego aqui dentro. Então, e tudo isso, o que mais me preocupa em tudo isso, Jorge, que me deixou assim estupefato, não eu, mas todo mundo que tem dito isso, até alguns jornalistas de emissoras aí grandes, de rede nacional, né, que deram grandes declarações de rádios e tal. O que nos preocupa muito, Jorge, nós assistimos há pouco tempo a questão da Friboi. Um governo, um BNDES, colocando dinheiro numa empresa que deu no que deu. Né? Em vez de distribuir milhões, quer dizer, bilhões. Ao invés de distribuir dinheiro de forma equânime para as pequenas e médias empresas, que é que geram emprego nesse país, não, centralizaram em cima de uma grande empresa. Ou dos chamados campeões nacionais. Os campeões nacionais. Quer dizer, né? Isso já uma, para mim isso chama-se imoralidade, no mínimo é imoral, no mínimo imoral. Agora, se for analisar como economista, então eu disse isso na Rio Mais 20, em 2012, eu já disse isso. Agora, veja bem,
nós estamos assistindo quase que uma reedição, né? Porque como é que pode o que nos envergonha é como é que pode um governo federal ir na justiça para defender uma única empresa. Isso causa uma indignação. Espera um pouquinho, o governo federal é governo, tem que defender o quê? O interesse da sociedade, é gerar emprego aqui dentro, é não deixar subir o preço da carne aqui dentro, não é? É ver a questão humanitária do abate dos animais. Agora, um governo federal intervir para defender uma empresa, uma única empresa, isso primeiro, para mim, é uma coisa imoral. Quer dizer, ética, quer dizer, eu não sei, eu quero deixar por conta da sociedade julgar e pensar isso. Né? Como é que pode? A empresa que se defenda. Agora, um governo federal, um ministro, ter reunião com o presidente da República para tratar interesse privado, aí foge todas as nossas... Agora, deputado, nosso telespectador pode se perguntar, mas o deputado Feliciano Filho é um deputado estadual, qual é a prerrogativa dele de atuar numa área que tem, por exemplo, um serviço de inspeção que é federal, e também o fato de, mesmo que pudesse proibir o embarque da carne ou dos bois via Santos, não poderia o exportador escolher o Porto de São Sebastião, que ainda também é São Paulo, mas ele pode ir para Paranaguá ou outros portos brasileiros. Eu digo, de alguma maneira, como a gente pode melhorar a condição sem piorar também a desse exportador que tem contratos firmes e que quer exportar essa carne. Jorge, nós sabemos que nós, na esfera estadual, podemos fazer muito pouco. Né? Porque as prerrogativas de um deputado estadual. Do deputado estadual ela é muito limitada, né? Nós sabemos aí que na esfera a maior parte das decisões, das prerrogativas, está na esfera federal e depois outra parte na esfera municipal. Sim. Inclusive o prefeito de Santos, os vereadores já estão estudando lá com código de posturas, legislações locais, para impedir para que os caminhões com boi entrem na cidade. Pela lei de zoneamento, talvez seja até mais simples para um vereador, sem dúvida, impedir o embarque de bois ali. Já estão trabalhando nisso, né? E oxalá que consigam logo. Agora, aqui na esfera estadual, o nosso campo de manobra é muito pequeno. A única coisa que nós podemos fazer aqui realmente é, de repente, analisar a questão da responsabilidade concorrente. Sim. Não é? Da empresa que é concessionária. Eu acho que nós podemos tentar analisar essas outras questões, essa corresponsabilidade, tudo isso que não é eu que analiso isso, quem tem que analisar isso realmente tem que ser um advogado especialista, né, em direito público, né? Sim. Então, agora nós estamos aqui na torcida, porque, Jorge, não é justo, não é? Eu acho que até, imagine eu defender, que eu nunca defendi frigorífico, abatedouro, que eu sou contra, sou vegetariano, mas eu acho que eles têm razão quando eles chiaram, porque você está gerando emprego lá fora, né, e vai encarecer aqui. Então, eu acho que tem que Mas acabar... chega a impactar, porque a gente tem que lembrar, houve um primeiro embarque no final de novembro para dezembro, 27 mil. Sim. Agora esse mais recentemente. Parece que já há uma logística aí própria para embarques regulares. Ao que parece, já tem outro navio fundeado na Barra de Santos, esperando para embarcar mais 8 mil bois. Esse navio ele vai para São Sebastião, na verdade. Vai para São Sebastião. São mais 2, né, que tem indo para São Sebastião. Isso, se for pensar em termos dos próprios portos, Jorge, não compensa... para São Sebastião, para Santos, eles recebem em torno de 60 mil reais por toda essa logística, por todo esse ataque. Os santistas, uma cidade linda daquela, estão revoltados. Né? Se você sai nas ruas lá perguntando para os moradores, ninguém suporta mais o cheiro e a insatisfação, a pena que eles estão, a dó que eles estão dos animais. Eu acho que isso, perante a empresa, que é uma empresa grande, que faturou 3 bilhões de dólares nesse ano passado, eu acho que isso representa muito pouco. Para o próprio governo do estado, falei com vários secretários aqui, porque o Porto de São Sebastião, ele é gerido, né, o concessionário é o governo do estado. Né? Então, conversei com vários secretários aqui. Eu acho que não vale a pena, até porque eles ganham dinheiro com estocagens, né? E lá não estoca nada, o boi chega e sobe e vai embora. Então, o valor perante a questão moral, ética, eu acho que é um valor muito pequeno. Para o impacto que causa. Pelo impacto que está causando na sociedade. A sociedade está revoltadíssima com isso. Eu sei porque nós somos os catalisadores de tudo que acontece vem para a gente. A sociedade não está suportando isso. Então, como é que pode um governo ficar do lado de uma empresa? Essa empresa é uma grande exportadora de carne. Então, abate os animais aqui. Eu acho que não vai representar nada aqui. Ninguém está contra a empresa, ninguém está contra a iniciativa privada. Vamos deixar isso bem claro. Nós não estamos contra
né? Agora, a empresa, eu acho que isso representa tão pouco frente a todo esse trabalho, como é que fala, o que está impactando na sociedade. Eu acho que a empresa, os governos deveriam repensar essa questão. Inclusive, dia 26 vão votar agora lá em Londres, né, o parlamento, para saber se eles vão proibir isso lá ou não. Existe, acho que mais 1 ou 2 países que já proibiram, né, a prática de exportar animais vivos. Deputado, ainda dentro desse capítulo da proteção animal, eu queria que o senhor falasse um pouco da questão da segunda sem carne. Ainda há tempo de falar. Claro que esse assunto do embarque de bois ainda vai dar muita polêmica, vai gerar muita polêmica, mas eu sei que o seu mandato está vigilante. Mas eu queria falar sobre uma outra guerra particular que o senhor tem aí com relação a uma campanha planetária. O Segunda Sem Carne não é uma invenção de brasileiros. Não. Mas o senhor abraçou a ideia, convenceu seus pares aqui, conseguiu aprovar a matéria, mas depois veio um carimbo de veto. Vamos explicar um pouco para o nosso telespectador. Essa é uma outra questão também, Jorge, que eu julgo delicadíssima, mais uma vez, pelo mesmo problema. No começo, até muitas pessoas me xingaram, acharam ruim que eles tinham entendido que a lei ia abranger, se a pessoa fosse segunda-feira no restaurante, na lanchonete, não ia poder comer carne. Elas não entenderam que era só na rede pública, e o próprio Bom Prato já faz isso já em algumas lojas, né, da rede. Isso é uma avalanche de notícias falsas, chamadas fake news. Fake news. Então, depois que as pessoas entenderam, pediram desculpas a algumas pessoas e parou, aí começaram a vir os elogios, né? Então, eu acho que isso aí não podia, até porque existe uma desvantagem em termos de orçamento da própria secretaria, se você for analisar, o orçamento maior, acho que 200, e não me lembro agora o número, mais de 250 milhões, é para a compra de carne. E para o resto dos insumos, arroz, feijão, verduras, tudo isso, né, que poderia privilegiar o pequeno agricultor, que tem sua família, que também precisa de receita, somando tudo não chega, acho que chega a 200 e poucos milhões, e só a carne sozinha 250 milhões, né? É um insumo caro. É um insumo caro, e aí é um dia por semana só. O que vai mudar isso? É mais uma questão de oferecer um cardápio alternativo para aquelas pessoas para poderem, né, comerem outra coisa. Por essa conta, se eu pudesse escolher outra proteína que não a de origem animal, eu teria dos 250. Se eu tirar um dia, eu já estou tirando 50 para outras aquisições, deputado. Exatamente. Então, eu acho que o governo foi muito infeliz por 2 motivos. Primeiro, até vazou aquele áudio do secretário da Agricultura, né? Que ele estava no Zap com quem? Com o grupo, com o próprio grupo de pecuaristas, que vende carne. Eu acho isso uma promiscuidade, uma coisa que ética é duvidar. Aí vazou o áudio dele para o Estadão, aí vieram perguntar para mim o que eu achava, disse só que ele foi infeliz e é um fato lamentável essa proximidade. O governador também, eu acho, cometeu um ato lastimável. Ele deu o furo, né, que ele ia vetar o projeto no canal rural. Quer dizer, eu acho isso lastimável. A única coisa que eu posso falar é que isso é muito triste, né? Isso mostra a proximidade, né? É até aquele jornal El País, porque isso extrapolou o Brasil, saiu, deu no mundo inteiro. O jornal El País até falou, o governador ficou numa situação muito difícil. Ele estava entre ativistas, né, e entre pecuaristas. E lembrou, segundo ele, eu não sei, não vi conta de governador, segundo o jornal El País, que ele recebeu 3 milhões da Friboi na campanha dele. Então isso começa a deixar mais ou menos a sociedade de novo chateada, triste com tudo isso, né? Para relembrar de novo o caso da Friboi e tal. Então eu acho que foi muito infeliz, eu acho que não precisava dar o furo, podia dar para qualquer grande jornal aí, mas não num canal de TV rural, né? Quer dizer, então é muito triste tudo isso está acontecendo, a gente só tem a lamentar. Por outro lado, o seu mandato ganhou uma projeção internacional muito além dos limites paulistas, né? Quando um ativista também internacional, Paul McCartney, não é isso? Ah, sim, o Paul McCartney se manifestou, ele me parabenizou, né? Fiquei muito feliz, porque ele é uma referência para nós, ele que abraçou isso há muito tempo, né? E tem lutado, ele tem inclusive uma empresa lá que trabalha só para desenvolver isso no mundo inteiro, ele é o nosso grande líder, né? Então eu fiquei muito lisonjeado e muito feliz, né, com o agradecimento. Duvidavam aqui no Brasil, é? Duvidaram que ele tinha entrado em contato conosco para nos parabenizar, né, e se colocar à disposição, se colocou à disposição, inclusive. Aí duvidaram, foram checar a fonte e viram que era verdade, até acabou dando em todos os jornais aí quase do país. Né, o Paul McCartney é uma pessoa muito querida e de uma sensibilidade muito grande, né?
muito querido no mundo todo. Mas a luta da segunda sem carne continua. Inclusive, a gente tem que lembrar aqui na rede de restaurantes Bom Prato, se não me engano, são 52 espalhados aqui na capital, Grande São Paulo e interior. Alguns restaurantes já têm um cardápio alternativo às segundas-feiras, que vai ser mantido, não é, deputado? Vai ter mantido, se Deus quiser, vai ser mantido. A nossa ideia não era impor nada, eu acho que era só realmente ampliar isso de uma forma coerente. Até a própria Organização Mundial da Saúde já preconiza que nós não devemos comer carne mais do que 2 ou 3 vezes por semana. A própria Organização Mundial da Saúde, inclusive, diz que não devemos comer enlatados, né? Sim. Que está muito relacionado a câncer, infarto, a questão do sistema circulatório. Para quem não sabe o porquê da segunda-feira, é que normalmente no final de semana, sábado e domingo, as pessoas ainda vão ao churrasco, já comem carne demais. Aí na segunda-feira já tem um cardápio alternativo, não é, deputado? Perguntaram por que segunda-feira. Não sei, precisa perguntar para o Paul McCartney. Ele começou que esse negócio de segunda-feira, né? Nós seguimos ele aí, Sim. né? Mas, deputado, nosso tempo se esgotou. Parabéns e sucesso nas suas iniciativas e no seu mandato. Volte mais vezes à TV Assembleia. A TV Alesp, é sempre um prazer conversar com o senhor. Eu agradeço, Jorge, mais uma vez a oportunidade. E convido a todos aí também a se tornarem vegetarianos, vai ser muito bom. Eu perdi 10 quilos agora no regime que eu fiz, em um mês, mês de janeiro, eu baixei praticamente 10 quilos e quero baixar mais 4, se Deus quiser. Também com muito trabalho, muito isso aí. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Feliciano Filho do PSC, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.